Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje para Apocalipse 2:12, a terceira carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo era a igreja, é a cidade onde está instalada a igreja. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. E onde está o trono de Satanás? Refém e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. A igreja em Pérgamo, nós estamos vendo a postura de cada igreja, né? A cidade de Pérgamo foi antigamente a capital política da Ásia. Era famosa pela sua biblioteca, a mais importante da época, depois da Alexandria. Mas também era muito pagã. A cidade era totalmente... Uma das coisas que mais caracterizava a cidade era o paganismo, a idolatria, a feitiçaria. Havia muita coisa sobre Júpiter. E Jesus se identificou para essa igreja, né? Se revelou a esse povo. E essa espada que ele tem oculto é que ele julga e convence e faz separação entre o joio e o trigo, entre a alma e o espírito, entre o que é certo e o que é errado. Né? O trono de Satanás faz referência à atuação do diabo naquela cidade. É o principado que dominava aquela cidade, que na época era o Império Romano, né? De César Augusto. E todos eram obrigados a oferecer incenso diante da estátua dele e tratá-lo como se ele fosse um deus. E aqueles que se recusassem a adorar a ele como fosse um deus, eram sacrificados por ele. Conta-se que Antipas, um dos principais pastores nessa época, a quem o Senhor Jesus chama ele de fiel testemunha, foi assado vivo dentro de um boi de bronze, por ter se recusado a adorar o imperador romano. Era assim que viviam os cristãos daquela época, os quais preferiam a morte a negar a sua fé. Bem diferente, né, dos cristãos hoje, que vão à igreja quando quer, né? Muitos têm até vergonha de dizer que são do Senhor, né? Mas e Balaão era um profeta falso, né, que vendeu, que o negócio dele era ter lucro pessoal. Né? Na verdade, o contexto dessa cidade é bem terrível, né? E nós colocando, trazendo para a nossa realidade aqui, né? Como a Igreja de Jesus Cristo tem sido acomodada, como nós cristãos temos sido acomodados. Eu falo a começar de mim. E Deus sabe o quanto eu quero ser zelosa com a obra do Senhor, como me irrita ver as pessoas fazerem as coisas para Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Como me irrita os mimimi, as pessoas preocupadas só com elas mesmas.
né? Ninguém dá um passo a mais daquilo que é para ser feito. E isso hoje em dia é todos os segmentos, né? As pessoas são tão autoamantes de si mesmo, né? Só tão preocupada consigo, né? Tem gente que se trata com tanto carinho, é o meu pezinho, é porque hoje eu não tô boazinha, é porque é comiguinho mesmo, é tanta, desculpa a expressão, é tanta frescura que a gente vê hoje nos dias de hoje, que passa longe daquilo que realmente o evangelho está proposto, né? Hoje o negócio é só vitória, é só riqueza. Não que Deus não tenha isso pra gente, porque Deus tem sim. Deus tem o melhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido e que ele tem vida e vida com abundância. Mas não é por isso, porque o Senhor tem o melhor, que a gente tem que se acomodar, né? É necessário, amados. Eu fico olhando as igrejas nas horas dos cultos. A gente só vê carro e mais carro. Tem igreja que só tem importado, cada um mais especial que o outro, cada um mais carrão que o outro. E a gente vê quando termina os cultos. Eu digo isso porque eu já vivi muito isso, né? E olha que eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, de participar de todas as frentes de igreja, de louvor, de intercessão. Quando tinha evangelismo, eu sempre estive e estou lá, oração sempre ativa. E muitas vezes eu estou no ponto do ônibus, às vezes chovendo, às vezes tarde da noite, ver só os carros importados passarem, irmãos que me conheciam, me viam fazendo a obra dentro da igreja e não tinha coragem de parar e me dar uma carona. Não tinham coragem de ver que eu estava indo sozinha me oferecer uma carona. E isso é que nós vemos, o amor nas igrejas, né? Eu digo isso porque isso não aconteceu só um dia, amados. Eu vivi a minha adolescência toda andando a pé. Eu cresci em Igreja Batista. A Igreja Batista é uma das igrejas que tem mais gente rico. Os irmãos passavam por mim, eu era invisível. Eles não tinham decência de me deixar em casa, né? Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas isso é um detalhe. Eu vivi isso e eu sei que todos vivem isso. Quem não tem carro, quem é pobre, idosos que terminam o culto e vão embora sozinhos, eles não têm a compaixão de fazer o mínimo, né, por outro servo de Deus, né? E a gente vê, se a gente for olhar pesquisar a fundo o que os cristãos do tempo de Cristo passaram, o que eles sofreram por assumir a fé, e ainda hoje, amados, ainda hoje tem gente sendo morta, torturada, sabe, morrendo, sofrendo mais tortura do que Jesus Cristo sofreu na cruz, como é o caso dos pastores, dos missionários que vão para a Índia, que vão para Coreia do Norte, para a China, esses países da janela 10 e 40, Afeganistão, Paquistão, todo esses aí, sabe, eles matam mesmo e não estão nem aí. A vida de um servo de Deus para eles não vale nada. E nós que temos tanta liberdade religiosa, podemos falar de Jesus pelas culatras. Não, muitos falam da vida alheia mesmo, muitos falam do que não deve, muitos perdem tempo na internet com porcaria, gasta crédito, gasta internet para usar com coisas fúteis, coisas tangíveis. Isso quando não é coisas obscuras mesmo, né? Coisa horrorosa. Amados, não é mais tempo para isso não. É tempo da gente pregar o evangelho, usar o celular para declarar que Jesus Cristo está voltando, que é tempo de orar pela nossa nação, é tempo de tombar a nação para Jesus Cristo em oração, em jejum, em santidade, sair, se tem alguma coisa que te prende, se tem alguma coisa que ainda te aliança com o mundo, quebra essa aliança, se divorcie de toda forma de pecado para agradar a Deus, porque o evangelho tem se cumprido à risca. Jesus Cristo está voltando e não é brincadeira. Essas coisas que a Bíblia fala vão se cumprir à risca. Vamos orar, né? Senhor Jesus, estamos na tua presença, Senhor, para clamar pela nação brasileira. Ô Espírito Santo de Deus, nós sabemos que os tempos estão cumpridos. Sabemos que o Senhor está às portas, mas o nosso dever é clamar para que o Senhor alcance uma maior quantidade de pessoas possíveis nessa geração.
Oh, Senhor, tenha compaixão dos que estão descendo a cova. Não, oh, Senhor, enquanto eles não descem, que eles tenham oportunidade de se renderem a Ti, Jesus. Oh, Senhor, alcança as almas, Senhor, alcança as vidas. Tenha compaixão, Espírito Santo do Deus vivo. Agindo, Senhor, meu Deus, quem impedirá? Alcança, Senhor, alcança, porque o Senhor é Deus de poder. É só o Teu Santo Espírito pode convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Porque o juízo é inevitável para aqueles que rejeitarem a salvação, o sacrifício do Messias. Enquanto muitos acham que o Messias ainda vai vir, ele já veio faz muito tempo e está retornando para retomar a sua igreja, o seu povo, aqueles que aderiram, acreditaram nele. Oh, Espírito Santo de Deus, passa adiante, tenha misericórdia das pessoas que estão afastadas, desviadas, pessoas que se afastaram de igrejas por conta de maus tratos, de desprezo, de preconceito, de situações, Senhor, que empurraram essas pessoas para fora da tua casa e, por consequência, por fora da tua presença, e que jogaram essas pessoas de volta, Senhor, no poço sem fundo que é o mundo. Traga essas pessoas de volta, os filhos de Abraão, Senhor, que estão perdidos, tanto por parte de Ismael como por parte de Isaque, tanto os filhos da escrava como da livre. Traga, Senhor, por conta da aliança que o Senhor fez com Abraão. Lembra-te, Senhor, do teu servo e alcança, salva os que são de salvação. Deus, traz, Senhor, os filhos do teu povo que estão presos nas drogas, que estão presos na prostituição, no crime, no tráfico, no homossexualismo e tantas coisas que aborrece o Senhor. Oh, Senhor, por amor à aliança que a tua igreja tem contigo, alcança, Senhor, esta geração. Toma a Ucrânia, toma a Rússia nas tuas mãos, levanta a tua igreja com poder e autoridade. Deus, paralisa o braço da morte, o braço do assassinato naquele lugar, Senhor, para que a tua obra seja completada, Senhor, para que nenhum pereça, para que aqueles que ouvirem o teu evangelho, Senhor, acreditem. Deus, usa as redes sociais, aciona, Senhor, toda a aldeia global para a salvação do mundo. Jesus, me cobre com teu sangue, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, Senhor. Coloco diante de ti a minha vida e tudo o que me interessa. Oh, Senhor, me guarda, levanta intercessores, levanta, Senhor, pessoas que estão prontas a investir tempo na tua presença para salvar vidas, para salvar nações. Tua palavra despede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Eu te peço, Senhor, o Brasil por herança de Jesus Cristo. Eu te peço a Ucrânia, a Rússia por herança ao Senhor Jesus. Eu te peço todos os continentes, Senhor, continente Ásia Menor, continente toda a Europa, Senhor, continente africano. Deus, alcança, Senhor, obra das tuas mãos. Não deixa Satanás destruir, Senhor, obra das tuas mãos, a tua imagem e semelhança, porque de tudo que o Senhor criou, a única coisa, a coroa da tua criação é a raça humana. Não deixa Satanás destruir, Senhor. Alcança por amor do teu nome as almas. Salva, liberta. Levanta uma igreja poderosa, Senhor, com sinais e maravilhas, com a palavra de autoridade, de salvação, que quebra o jugo desta geração, Senhor. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que eu clamo a ti, Senhor. Amém, meu Deus. Boa noite a todos, ou bom dia, né? Porque o dia já está rompendo aí. Amados, orem, lutem pela salvação da família de vocês, lutem pela salvação dos moradores do seu bairro, da sua cidade, lute pelo seu país, lutem em oração, clame a Deus pelos habitantes da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo.